Começa agora o programa Voz do Trabalhador, uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Todos os domingos, às 8h45 da manhã, debatemos sobre temas que afetam diretamente a classe trabalhadora. Meu nome é Ana Cristina e estou com Hélia Gonçalves, que é presidente do sindicato. Tudo bem, Hélia? Olá, Ana, muito bom dia. Estamos aí para mais um programa A Voz do Trabalhador, como sempre, trazendo aqui temas de interesse da classe trabalhadora. Bom, Hélia, e hoje o nosso tema são 70 anos de existência do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Vamos ver um pouquinho sobre essa trajetória. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região completa 70 anos de história. Fundado em 14 de março de 1956, em meio à instalação das indústrias no país, a entidade esteve à frente de inúmeras mobilizações em defesa dos direitos, empregos e condições de trabalho. Ao longo das décadas, acompanhou as transformações da indústria e os desafios impostos pelos governos e pelos ataques patronais. O programa A Voz do Trabalhador vai revisitar essa trajetória e discutir o presente e o futuro das lutas dos metalúrgicos. São 70 anos de existência, Hélia. É muita história. Fala pra gente um pouquinho dessa trajetória, como é que foi. De fato, 70 anos para explicar e falar aqui em 15 minutos, a gente ficaria talvez o dia inteiro para entrar em detalhes de cada luta e de cada momento. O sindicato ele foi fundado em 1956. No primeiro momento era uma associação, depois virou sindicato. E não só o sindicato dos metalúrgicos, mas a maioria dos sindicatos naquela época eram sindicatos assistencialistas. O que é isso? Sindicatos que não fazia a luta do trabalhador na porta da fábrica, e sim se utilizava de ter alguns benefícios para os trabalhadores, isso que a gente chama de assistencialismo. Na década de 70, surgem as lutas operárias no nosso país. A gente tem como exemplo o ABC, mas não só lá, na região de Campinas, na região de São Paulo, na região metropolitana de Belo Horizonte, em todo o país, final da década de 70, começo da década de 80, surgem outros tipos de sindicatos e aqui teve uma oposição que muda o perfil a partir do momento de quando ganham a eleição, um perfil de ir para a porta da fábrica, um perfil de organizar a luta dos trabalhadores. Então, no seu surgimento, perfil assistencialista, e isso muda a partir da década de 80 e ao longo do programa estarei aí detalhando qual é a nossa forma de atuação, em especial agora neste atual momento. E entrando nisso, Hélia, porque ao longo desses anos, foram muitas greves, muitas manifestações, muitos protestos, muitas campanhas salariais. Vamos citar, dá para citar alguma coisa? Citar aí os principais fatos aí que você possa exemplificar dessa história? Sim, eu cito aqui o final da década de 70, começo da década de 80, quando surge um movimento sindical classista, sindicatos que organiza a luta dos trabalhadores, e é importante falar que neste período estava tendo a ditadura militar no nosso país. E foi a luta do movimento operário junto com o movimento estudantil que conseguiu derrubar a ditadura e ter a redemocratização do nosso país. É importante falar isso porque hoje nas fábricas metalúrgicas, e é parte do perfil de trabalhadores da indústria, a gente tem uma juventude que não vivenciou este período. Então, é importante dizer que o nosso sindicato ele esteve ativamente na luta contra a ditadura militar, porque se hoje nós podemos fazer uma assembleia, fazer um protesto, fazer uma greve, é porque no passado muita gente lutou, muitos foram torturados e hoje são anistiados e muitos tombaram para que a gente hoje tenha minimamente um pouco de direito de fazer a organização sindical. Agora, outros momentos importantes da história do nosso sindicato foi a greve da GM de 1985 de ocupação. Esta greve ela foi importante para que, na Constituição Federal de 1988, tivesse a redução da jornada de trabalho no nosso país. A luta contra a privatização da Embraer.
Por mais que a Embraer foi privatizada, mas o Sindicato dos Metalúrgicos fez uma forte campanha aqui na nossa região, no estado, e uma forte campanha política a nível nacional. Foi privatizada, mas o sindicato cumpriu esse papel com essa forte campanha. E eu queria citar, que aí já é um pouco mais recente, uma luta muito importante que o nosso sindicato fez, que eu acho que talvez seja das mais importantes, porque foi durante o cenário da pandemia, na crise sanitária, que nós fizemos uma greve geral na categoria metalúrgica para defender a vida. Porque a gente faz muita greve para aumentar o salário, a gente faz muita greve para o trabalhador ter a conquista de uma PLR, de um vale alimentação, entre outros benefícios. Agora, este momento ele é muito marcante porque foi no cenário da pandemia que nós saímos na frente e naquela situação, todo mundo desesperado, uma novidade para todos. E eu me lembro que a diretoria do sindicato tomou a decisão e nós fizemos uma live informando em um domingo à noite. A partir de amanhã é greve geral, ninguém trabalha, não tem condição da gente reunir a categoria para tomar essa decisão e que eu acho que foi uma decisão correta. A gente viu os números, a quantidade de mortos que a gente teve no nosso país, fruto de uma política genocida na época do presidente Jair Bolsonaro, e o nosso sindicato tomou essa decisão que, na minha opinião, foi uma decisão correta e é um dos fatos marcantes dessa nova geração no sindicato. Olha, a gente falou rapidamente aqui sobre algumas dessas grandes lutas, né? Como que essas lutas elas moldaram o perfil do sindicato? Como que o Sindicato dos Metalúrgicos ele é conhecido aqui no país e até mesmo fora? Olha, da década de 80 para cá, a gente tem o sindicato dos metalúrgicos se consolidando como um dos principais sindicatos que a gente tem não só na nossa região, mas reconhecido a nível nacional e a nível internacional, principalmente por causa do nosso pensamento classista. O que é um pensamento classista? De um lado estão os trabalhadores, do outro lado estão os grandes empresários, que na nossa opinião os interesses eles são antagônicos, não tem como conciliar os interesses dos empresários com os interesses dos trabalhadores. E um outro fato marcante que é importante citar é que o nosso sindicato ele faz parte da CSP com Lutas, a Central Sindical e Popular que nós construímos, que desde meados dos anos 2000, quando a CUT ela se atrela ao governo federal, é um processo de reorganização sindical que teve no nosso país para a fundação de uma nova central, do qual o Sindicato dos Metalúrgicos ele esteve à frente, e isso para nós é muito importante, porque a gente precisa de uma central sindical, de uma ferramenta de luta da classe trabalhadora com independência total diante dos patrões e diante dos governos. Perfeito, Hélia. Vamos ouvir agora a opinião de alguns metalúrgicos sobre esses 70 anos do sindicato. O sindicato é uma ferramenta de suma importância para os trabalhadores. Na luta por melhores salários, melhores condições de trabalho, nas convenções coletivas que garantem os direitos dos trabalhadores. Isso é um papel fundamental que o sindicato tem feito em prol da luta de todos os trabalhadores. É importante que os trabalhadores eles se filiem ao sindicato, porque o sindicato ele que organiza toda a luta da nossa classe. Porque sem o sindicato seria difícil um trabalhador chegar a negociar diretamente com o patrão. O sindicato completa 70 anos. Pelo seu posicionamento político independente de independência de classe, o sindicato tem um papel fundamental em relação à luta por ampliação de direitos e conquistas na classe trabalhadora. Weller, voltando aqui, quais são as principais reivindicações dos metalúrgicos hoje por salários, empregos e direitos? Olha, Ana, primeiro, o Sindicato dos Metalúrgicos ele foi fundado no banheiro da Ericsson.
temos ainda a fábrica da Ericsson, uma das principais fábricas que nós temos na nossa categoria. E na época, a Ericsson ela era onde hoje é o Center Valley Shopping. E qual era a reivindicação dos trabalhadores na época? A Ericsson fornecia o uniforme para os operários, mas ela descontava este valor do holerite dos trabalhadores. E foi dentro do banheiro da Ericsson que os trabalhadores se organizam e fundam a associação que depois deu origem ao sindicato. Essa reivindicação dos trabalhadores na década de 50, o que tem a ver com a realidade hoje? Primeiro, que a precarização do trabalho, fruto da ganância dos capitalistas que só querem lucro, cada vez mais é penúria para os trabalhadores, porque até hoje nós recebemos, através do Dito Bronca, a coluna que nós temos, o famoso Dito Bronca, que a gente tem no jornal do sindicato e é bem reconhecido pelo Enfio em 79, a gente recebe até hoje, via Dito Bronca, em empresas, trabalhadores dizendo, aqui não estão fornecendo uniforme, aqui não estão fornecendo os EPIs, equipamentos de proteção individual. Então, 50, 60, 70 anos depois, ainda tem essa reivindicação. Agora, fazendo um pouco a ponte com o que foi essa situação dos operários lutando minimamente para não pagar o uniforme, o que nós temos na atualidade? Porque, falando de precarização, quando surge o sindicato, nós temos na nossa categoria uma luta em curso muito importante, a luta dos trabalhadores da Avibras, que é a greve mais longa da história da nossa categoria e uma das greves mais longas e importantes do movimento sindical brasileiro, que também é parte aí dessa nossa direção no sindicato dos metalúrgicos. Agora, as lutas elas se combinam o tempo todo, porque seja pelo uniforme, seja o trabalhador lutando por aumento de salário, ou seja, o trabalhador lutando para ter empregos e direitos, a lógica é sempre a mesma dentro do sistema capitalista, que os grandes empresários só querem saber de lucros e o trabalhador é apenas um número, e por isso a importância do sindicato na organização e na luta dos trabalhadores. Weller, e nesse cenário de flexibilização e precarização, quais são as perspectivas para o sindicato no próximo período para a categoria metalúrgica? Olha, Ana, o nosso sindicato, além de ser esse sindicato combativo, que organiza a luta dos trabalhadores, nós somos um sindicato que tem transparência e democracia. Nós realizamos o Congresso dos Metalúrgicos, que é o momento onde a gente reúne a base da nossa categoria para discutir qual é a linha política e a atuação do sindicato para o próximo período. E o 14º Congresso dos Metalúrgicos será realizado nos dias 27, 28 e 29 de março. Então, está chegando aí o momento onde a gente reúne os trabalhadores para debater qual será a nossa atuação no próximo período. E o que a gente está discutindo junto aos metalúrgicos é justamente esse tema da precarização do trabalho. Porque o nosso sindicato, fruto da nossa atuação que vem desde o passado, hoje a gente tem condições diferentes do que outros trabalhadores aqui da nossa região têm, principalmente a nossa convenção coletiva de trabalho que garante direitos superiores à CLT. Agora, de nada adianta a gente falar, bom, os metalúrgicos já estão com seus direitos garantidos, então as outras categorias, paciência, cada um faça o seu. Não. Nós não podemos ser corporativistas e é isso que nós queremos discutir no Congresso dos Metalúrgicos, que o Sindicato dos Metalúrgicos, a nossa central sindical CSP com Lutas, que sirva como ponte de apoio para todas as categorias que queiram lutar. Perfeito, Weller. Parabéns para o sindicato, parabéns para a categoria metalúrgica, é uma trajetória, uma grande trajetória de muitas lutas. E o programa Voz do Trabalhador hoje fica por aqui. Voltamos no próximo domingo às 8h45 da manhã. Esperamos todos vocês. Obrigada.